Existe uma conversa que a maioria das pessoas nunca tem consigo mesma, porque é desconfortável demais para começar. Não é sobre quanto ganha, não é sobre onde investe, não é sobre qual estratégia financeira está usando. É sobre o que você faz todos os dias que empurra o dinheiro para longe com a mesma consistência com que seu esforço tenta trazê-lo de volta. Porque a verdade que os estoicos identificaram com uma clareza que 2000 anos não tornaram obsoleta é essa. A maioria das pessoas que vivem em escassez financeira não está em escassez por falta de esforço. Está em escassez porque há padrões ativos no seu comportamento cotidiano, que criam um campo de repulsão financeira que desfaz sistematicamente o que o esforço constrói. Marco Aurélio governou por quase 20 anos o maior império da história e acumulou uma sabedoria sobre prosperidade e sobre os padrões que a destroem que nenhum livro de finanças moderno consegue replicar. Ele escreveu algo que parece paradoxal quando você primeiro encontra. Examine primeiro o que você faz, então examine por que você faz. Só então você entenderá o que está criando. Ele não estava sendo filosófico de forma abstrata. Estava descrevendo o processo que revela os padrões invisíveis que determinam os resultados visíveis. Sêneca, que havia acumulado uma das maiores fortunas de Roma e que havia perdido e reconstruído partes dela ao longo de décadas, foi mais direto ainda. Não é a falta de recursos que empobrece a maioria das pessoas, são os hábitos que praticam com os recursos que têm. Ele não estava condenando quem está em escassez, estava apontando para onde a solução real está, não em mais recursos. Em examinar o que os recursos que já existem estão encontrando quando chegam. Epicteto dizia algo que seus alunos levavam meses para internalizar de verdade. Antes de buscar mais, examine o que está fazendo com o que já tem. Porque o que você faz com o que tem é exatamente o que você vai fazer com mais. E se o que faz com o que tem empurra o dinheiro para longe, mais dinheiro vai na mesma direção. Hoje você vai conhecer as 10 razões pelas quais o dinheiro foge de você sem você perceber. Cada razão é um padrão que parece completamente justificável no momento em que acontece, mas que, repetido de forma consistente ao longo do tempo, cria uma corrente de repulsão financeira que trabalha contra você com a mesma consistência com que você trabalha para prosperar. Antes de começar, curte esse vídeo agora. Escreve nos comentários: eu identifico o que repele e construo o que atrai. Compartilha com alguém que trabalha muito, mas o dinheiro nunca parece ficar. Se inscreve no canal e fica até o final, porque a 10ª razão é a mais poderosa e a mais silenciosa de todas. Número 1. Você gasta para parecer próspero antes de ser próspero. Sêneca observou em Roma algo que as pesquisas de comportamento financeiro moderno confirmam com dados consistentes. Uma das forças mais poderosas de repulsão financeira que existe não vem de fora, vem de dentro, da necessidade de parecer próspero antes de ser próspero, de mostrar abundância que não existe internamente através de sinais externos que custam exatamente os recursos que poderiam estar construindo a abundância real. O mecanismo é simples de descrever e devastador de viver. Você ganha mais e imediatamente eleva o padrão de vida para sinalizar esse ganho para outros. O carro que é além do necessário, mas que comunica sucesso. A roupa que é mais cara do que o necessário, mas que cria uma impressão. O restaurante, que está além do que o orçamento permite confortavelmente, mas que parece o ambiente certo para as pessoas certas. Cada um desses gastos, individualmente, parece razoável ou até estratégico. Somados ao longo do tempo, criam um padrão
onde cada aumento de renda é imediatamente consumido por gastos de imagem que impedem que qualquer progresso financeiro real se acumule. Marco Aurélio, que tinha mais poder e mais riqueza do que qualquer ser humano do seu tempo, escolhia deliberadamente a simplicidade visível, não por ascetismo ou por performance filosófica, porque havia entendido algo sobre prosperidade que a maioria das pessoas aprende tarde demais, que os recursos gastos para parecer próspero são exatamente os recursos que poderiam estar construindo a prosperidade real que tornaria a aparência desnecessária. Sêneca escreveu sobre isso com uma ironia que ainda hoje ressoa. Há pessoas que compram o que não precisam com dinheiro, que não têm para impressionar pessoas que não se importam. Ele não estava sendo cruel. Estava sendo cirurgicamente preciso sobre um dos padrões mais comuns e mais custosos que via ao redor. A prática que rompe esse padrão é criar uma distinção honesta entre o que você compra porque genuinamente serve à sua vida, e o que você compra porque comunica algo sobre você para outros. Essa distinção, aplicada com honestidade ao longo de um mês, revela uma quantidade surpreendente de recursos que estavam indo para comunicação em vez de construção. E redirecionar esses recursos de comunicação para a construção é o início de uma diferença que se acumula de forma composta ao longo do tempo. A transformação que essa lei cria quando aplicada com consistência é profunda e verificável. Nos primeiros meses, você começa a notar a quantidade de recursos que estava indo para a comunicação de status em vez de construção de patrimônio. Nos primeiros anos, essa diferença se acumula de forma que muda completamente a trajetória financeira. Não porque a renda aumentou de forma mágica, porque os recursos que já existiam pararam de ser desperdiçados em aparência e começaram a construir a realidade que a aparência tentava simular. Marco Aurélio dizia que o homem sábio não precisa provar sua riqueza para ninguém. A riqueza real se manifesta em liberdade, em tranquilidade e em capacidade de agir a partir de valores em vez de pressões externas. E essa manifestação atrai o respeito genuíno que o gasto de status nunca alcança de forma duradoura. Escreva nos comentários: eu identifico o que repele e construo o que atrai. Número 2. Você toma decisões financeiras no estado emocional errado. Epicteto ensinava com uma consistência que seus alunos memorizavam. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é precisamente nesse espaço que a maioria das decisões financeiras ruins são tomadas, quando a emoção do momento é mais intensa do que a clareza sobre as consequências. O padrão é universal e verificável em qualquer pessoa que examine honestamente suas decisões financeiras dos últimos meses. A compra por impulso que aconteceu no pico da euforia de um resultado positivo. O investimento feito no pico do entusiasmo com uma oportunidade que parecia única e urgente. A decisão de gastar para aliviar o estresse de uma situação difícil. A aceitação de um acordo financeiro ruim por medo de que não viesse outra oportunidade. Cada uma dessas decisões foi tomada num estado emocional que distorceu a avaliação de riscos e de consequências de formas que só ficaram claras depois que o dano já havia sido feito. Marco Aurélio desenvolveu ao longo de décadas uma prática que ele chamava de pausa deliberada. Antes de qualquer decisão financeira de consequência, ele criava um espaço de silêncio e de exame honesto do seu estado interno. A pergunta que fazia a si mesmo era simples e exigente. Estou tomando essa decisão a partir da clareza ou a partir de um estado emocional que vai passar? Se havia qualquer sinal de estado emocional intenso influenciando a avaliação, ele esperava. Não por indecisão, por sabedoria estratégica que havia aprendido que decisões tomadas na clareza eram consistentemente melhores do que decisões tomadas na emoção, independente de qual emoção estava presente.
O custo das decisões financeiras tomadas no estado emocional errado não aparece em nenhum extrato bancário com esse rótulo. Mas quando você soma ao longo de anos as compras impulsivas, os investimentos entusiastas sem análise adequada, os acordos aceitos por medo e os gastos compensatórios, a quantidade é sempre surpreendente e sempre maior do que a pessoa esperava quando faz esse cálculo pela primeira vez. A regra prática que muda esse padrão é criar atrasos não negociáveis entre impulso e ação financeira. 24 horas para qualquer gasto não essencial. 72 horas para qualquer decisão significativa. Uma semana para qualquer decisão de consequências duradouras. O que sobrar depois desses atrasos, quando o estado emocional original já passou, são as decisões que fazem sentido real. O que desapareceu no período de espera era impulso emocional disfarçado de necessidade ou de oportunidade. Número 3. Você não sabe exatamente quanto entra e quanto sai. Marco Aurélio escreveu algo que parece óbvio, mas que a maioria das pessoas nunca aplica de verdade. Você não pode gerenciar o que não mede. E no contexto financeiro, essa observação simples revela um dos padrões mais comuns de repulsão financeira que existe. A ausência de clareza precisa sobre o que entra, o que sai e para onde vai cada real. A maioria das pessoas tem uma ideia aproximada das suas finanças. Sabe mais ou menos quanto ganha. Tem uma noção vaga das despesas fixas, mas não tem nenhuma clareza precisa sobre o que acontece com o dinheiro que sobra depois das despesas óbvias, que é exatamente onde a maior parte da repulsão financeira acontece de forma invisível. O dinheiro que sai aos poucos em gastos que parecem pequenos individualmente, mas que somados representam uma fração significativa da renda. As assinaturas esquecidas que continuam sendo cobradas meses depois de terem deixado de ser usadas. Os gastos habituais que nunca foram examinados porque parecem inevitáveis quando na verdade são apenas habituais. Os juros pagos em dívidas que poderiam ter sido quitadas com uma reorganização que nunca foi feita, porque nunca houve clareza suficiente para ver que era possível e vantajosa. Sêneca praticava o que chamava de inventário financeiro regular. Não de forma ansiosa ou punitiva. De forma curiosa e honesta, examinando regularmente para onde estava indo o que entrava. E invariavelmente descobria cada vez que fazia esse inventário que havia fluxos de saída que não havia percebido e que podiam ser redirecionados para usos mais alinhados com o que genuinamente queria construir. A prática que rompe esse padrão é criar clareza total e regular sobre as finanças reais. 1 hora por semana, sem exceção, olhando para todos os números, todas as entradas, todas as saídas, todos os saldos, com a mesma atenção e seriedade com que você daria a qualquer projeto importante da sua vida. Porque nada na sua vida é mais impactado pela clareza ou pela ausência dela do que sua situação financeira ao longo do tempo. A prática que rompe esse padrão é criar clareza total e regular sobre as finanças reais. 1 hora por semana, sem exceção, olhando para todos os números com a atenção que você daria a qualquer projeto importante. Porque nada na sua vida é mais impactado pela clareza ou pela ausência dela do que sua situação financeira ao longo do tempo. Epicteto dizia que ignorar a realidade não a melhora. A realidade continua existindo independente da atenção que você dá a ela. A diferença é que sem atenção você não pode agir sobre ela. E sem ação, a realidade financeira que existe por falta de clareza continua existindo e crescendo em direções que você não escolheu e que não quer. Comente. Clareza financeira é o primeiro passo para a prosperidade real. Número 4.
Você faz empréstimos para consumo e não para investimento. Epicteto dizia algo sobre dívida que seus alunos ricos achavam perturbador, porque descrevia com precisão o que viam ao redor. A dívida de consumo não é um instrumento financeiro. É um imposto sobre o futuro cobrado pelo presente impaciente. Ele não estava condenando o crédito em si. Estava identificando a diferença fundamental entre dois tipos de dívida que têm consequências opostas ao longo do tempo. Dívida para investimento é quando você toma recursos emprestados para criar algo que vai gerar retorno maior do que o custo do empréstimo. Você pega um empréstimo para abrir um negócio que vai gerar renda superior aos juros. Financia um equipamento que vai aumentar sua produtividade de forma que o retorno supera o custo. Essa dívida trabalha para você porque o que compra com ela gera mais do que custa. Dívida de consumo é quando você toma recursos emprestados para comprar algo que não gera retorno. O cartão de crédito rotativo para compras do dia a dia. O parcelamento de roupas, de eletrônicos, de viagens, a dívida para pagar outra dívida de consumo. Essa dívida trabalha contra você de forma composta e implacável, porque cada real de juros pago é um real que não pode ser investido. E ao longo do tempo, a diferença entre quem paga juros e quem recebe juros se torna uma das maiores separações de prosperidade que existe entre dois grupos de pessoas com renda inicialmente similar. Sêneca observava em Roma como pessoas com rendas comparáveis chegavam a resultados financeiros completamente diferentes ao longo do tempo. E a variável mais consistente que ele identificava era a relação de cada uma com a dívida. Quem usava crédito para consumo consistentemente ficava progressivamente mais pobre em termos reais, mesmo quando a renda bruta crescia. Quem usava crédito apenas para investimento produtivo crescia de forma que parecia desproporcional ao esforço, mas que era simplesmente o composto trabalhando a seu favor em vez de contra. A pergunta que muda esse padrão é simples e poderosa. Antes de qualquer dívida, pergunte: isso vai gerar retorno maior do que o custo? Se a resposta for não, a dívida está trabalhando contra você, independente de quão necessário o consumo pareça no momento. Número 5. Você interrompe investimentos antes do tempo de maturação. Sêneca escreveu algo sobre paciência e resultado, que ainda hoje é a observação mais precisa sobre por que a maioria das pessoas não acumula o patrimônio que seus esforços justificariam. A maioria das pessoas planta, rega e então arranca a semente antes que ela tenha tido tempo de se tornar uma árvore. Depois se pergunta por que não tem frutos. O padrão de interrupção prematura é um dos mais custosos e menos reconhecidos de repulsão financeira que existe. Porque cada interrupção, não apenas para o crescimento, desfaz o que já havia sido construído e reinicia o relógio do composto do zero, frequentemente com menos recursos do que havia no início. Você começa a investir de forma consistente e interrompe quando o mercado cai, porque o medo é mais forte do que a visão de longo prazo. Você começa a construir uma reserva e usa ela quando surge um consumo que parece urgente, desfazendo meses de acumulação. Você começa a desenvolver uma habilidade que aumentaria sua renda e abandona antes de atingir o nível onde ela se torna comercialmente valiosa, porque o progresso é mais lento do que esperava. Em cada um desses casos, o problema não é a direção. A direção estava certa. O problema é a interrupção, que acontece antes do tempo de maturação, que é quando os resultados visíveis finalmente se manifestam de forma convincente. E a ironia cruel é que a interrupção frequentemente acontece exatamente antes do ponto de inflexão, onde o processo começaria a mostrar os resultados que a pessoa estava esperando e que a teriam convencido a continuar. Marco Aurélio praticava o que chamava de revisão de comprometimento. Antes de interromper qualquer processo que havia iniciado com intenção clara,
Ele se perguntava: estou interrompendo porque encontrei evidências reais de que o caminho está errado? Ou estou interrompendo porque o desconforto do processo e a impaciência com o tempo de maturação estão mais fortes do que o comprometimento original? Essa pergunta, respondida com honestidade, muda completamente a frequência das interrupções prematuras. E cada interrupção evitada é um composto que continua crescendo em vez de ser desfeito e reiniciado. Marco Aurélio praticava o que chamava de revisão de comprometimento. Antes de interromper qualquer processo que havia iniciado com intenção clara, ele se perguntava: estou interrompendo porque encontrei evidências reais de que o caminho está errado? Ou estou interrompendo porque o desconforto do processo e a impaciência com o tempo de maturação estão mais fortes do que o comprometimento original? Essa pergunta respondida com honestidade muda completamente a frequência das interrupções prematuras. E cada interrupção evitada é um composto que continua crescendo em vez de ser desfeito e reiniciado do zero. Ao longo de décadas, a diferença entre quem interrompe e quem continua nos momentos de dificuldade é uma das maiores diferenças de resultado financeiro que existe entre duas pessoas com pontos de partida similares. Escreva nos comentários: minha paciência com os processos certos é a minha maior estratégia financeira. Número 6. Você cobra menos do que seu trabalho vale. Epicteto observava algo sobre valor e remuneração que seus alunos ricos achavam incômodo, porque descrevia um padrão que viam em si mesmos. O preço que você aceita pelo seu trabalho não é determinado pelo seu valor real. É determinado pela opinião que você tem sobre o seu valor. E opiniões sobre valor próprio são frequentemente as mais distorcidas que existem. Existe um padrão silencioso e extremamente custoso de repulsão financeira que opera no nível da autoimagem e que se manifesta na forma concreta de renda menor do que o valor criado justificaria. Você cobra menos do que poderia cobrar pelo seu serviço porque teme que o preço real seja rejeitado. Você aceita condições de trabalho abaixo do que merece porque a alternativa de negociar parece arriscada. Você não pede aumento quando deveria, porque o desconforto de pedir parece maior do que o custo de não pedir. Sêneca dizia que o autoconhecimento era a base de toda prosperidade, e que o autoconhecimento mais raro e mais valioso era a capacidade de avaliar com precisão o valor real do que você cria para outros, sem a distorção da subestimação que a insegurança produz ou da superestimação que o ego produz. Quando você sabe com clareza o valor real do que entrega, cobrar esse valor se torna simplesmente honestidade em vez de arrogância. A diferença entre cobrar o valor real do que você entrega e cobrar o que a insegurança permite parece pequena em cada transação individual. Ao longo de um ano, pode ser a diferença entre uma renda que cresce e uma renda que estagna, apesar de todo o esforço que vai para o trabalho. Ao longo de uma carreira, é uma das maiores diferenças de resultado financeiro que existe entre dois profissionais com habilidades comparáveis. O exercício que Epicteto recomendaria é simples e revelador. Pesquise o que outros com habilidades comparáveis às suas cobram pelo que você faz. Compare com o que você cobra. Se há uma diferença significativa, a próxima pergunta é: essa diferença reflete um valor genuinamente menor que você entrega, ou reflete uma avaliação distorcida do que você vale, que está custando caro, de forma silenciosa e consistente? O exercício que Epicteto recomendaria é simples e revelador. Pesquise o que outros com habilidades comparáveis às suas cobram pelo que você faz. Compare com o que você cobra. Se há uma diferença significativa, a próxima pergunta é: essa diferença reflete um valor genuinamente menor que você entrega,
ou reflete uma avaliação distorcida do que você vale, que está custando caro de forma silenciosa e consistente. Sêneca dizia que cobrar menos do que você vale não é humildade, é desonestidade sobre o valor real que você cria para quem recebe. E essa desonestidade tem um custo duplo. Empurra o dinheiro para longe e sinaliza para o mercado um nível de valor que não corresponde à realidade do que você entrega. Comente: eu cobro o valor real do que entrego porque é simplesmente honestidade. Número 7. Você não tem reserva e vive em modo de emergência constante. Marco Aurélio escreveu algo que parece sobre sabedoria filosófica, mas que tem uma aplicação financeira direta e poderosa. Prepare-se para o que pode acontecer. Não com medo, mas com sabedoria. O medo paralisa, a preparação liberta. Viver sem reserva financeira coloca você num estado permanente de vulnerabilidade que tem consequências que vão muito além do financeiro e que afetam diretamente a qualidade de cada decisão que você toma. Quando você não tem reserva, cada imprevisto é uma crise. E em modo de crise, as decisões financeiras são consistentemente piores do que seriam num estado de estabilidade e de clareza. Você aceita o primeiro emprego que aparece em vez do melhor, porque não pode se dar ao luxo de esperar. Você fecha o primeiro acordo que aparece em vez do melhor, porque a necessidade é mais forte do que a estratégia. Você paga juros altos em crédito emergencial porque não há outra opção disponível naquele momento. Você vende ativos no momento errado porque o caixa acabou e não há outra saída. Sêneca observava como a ausência de reserva criava um ciclo específico de empobrecimento progressivo que funcionava assim. Sem reserva, cada imprevisto exige crédito caro. O crédito caro come a margem que poderia ter se tornado reserva. Sem margem, não há como construir reserva, e o ciclo continua indefinidamente, mantendo a pessoa em modo de emergência constante, independente de como a renda evolui. A reserva financeira não é luxo de quem já tem muito. É a fundação que permite que quem tem pouco comece a construir de verdade. Porque sem ela, cada construção é constantemente ameaçada pelos imprevistos que inevitavelmente aparecem e que, sem reserva, sempre tem poder de desfazer o que foi construído com tanto esforço. A prática que cria reserva quando parece impossível criar é começar com um valor que parece pequeno demais para importar e manter a consistência que o transforma em algo que realmente importa ao longo do tempo. Não esperar ter margem grande suficiente para fazer diferença. Começar agora com o que existe e confiar no composto que a consistência cria. Número 8. Você evita conversas difíceis sobre dinheiro. Sêneca escreveu algo sobre coragem e prosperidade que parece sobre filosofia abstrata, mas que tem uma aplicação financeira muito concreta. A covardia mais cara não é a que nos impede de enfrentar inimigos externos. É a que nos impede de ter as conversas que precisamos ter. Existe uma categoria inteira de repulsão financeira que opera através do silêncio. Conversas sobre dinheiro que precisam acontecer e que não acontecem, criando situações que se deterioram em silêncio até se tornarem muito mais custosas do que teriam sido se a conversa tivesse acontecido no momento certo. A conversa sobre revisão de salário que você não teve porque o desconforto de pedir parecia maior do que o custo de não pedir. A conversa sobre divisão financeira num relacionamento que você evitou porque o assunto é delicado, criando ressentimento e desalinhamento que custam caro ao longo do tempo. A conversa com um sócio sobre despesas que estão fora de controle que você adiou porque parecia confrontacional, permitindo que um problema pequeno se tornasse um problema grande. A conversa com um cliente sobre um preço que está abaixo do sustentável que você não teve porque temia perder o cliente, mantendo um relacionamento comercial que drena em vez de construir.
Marco Aurélio praticava o que chamava de diálogo corajoso. Ele não evitava conversas difíceis por conforto, avaliava se a conversa era necessária e, se fosse, a tinha com a maior clareza e honestidade possível, independente do desconforto que criava. Invariavelmente descobria que o resultado de conversas corajosas, mesmo quando eram difíceis, era melhor do que o resultado de silêncios que permitiam que situações ruins se tornassem situações piores. O exercício que muda esse padrão é identificar agora mesmo uma conversa financeira que você está evitando e perguntar honestamente: o desconforto de ter essa conversa é maior do que o custo de continuar sem tê-la? A resposta honesta quase sempre aponta na mesma direção. O exercício que muda esse padrão é identificar agora mesmo uma conversa financeira que você está evitando e perguntar honestamente: o desconforto de ter essa conversa é maior do que o custo de continuar sem tê-la? A resposta honesta quase sempre aponta na mesma direção. Epicteto dizia que o custo do silêncio sempre cresce com o tempo. O problema que uma conversa poderia ter resolvido em 10 minutos se torna um problema que exige 10 semanas de gestão de crise, depois que o silêncio permitiu que crescesse além do ponto fácil de resolver. E a diferença entre esses dois custos, calculada ao longo de uma vida financeira, é sempre surpreendente na sua magnitude. Escreva nos comentários: eu tenho as conversas difíceis porque elas constroem o que o silêncio destrói. Tillins, número 9. Você aprende sobre finanças, mas não aplica o que aprende. Epicteto disse algo que ainda hoje é a observação mais precisa sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Não é o que você sabe que determina o que você cria. É o que você faz consistentemente com o que sabe. E no contexto financeiro, essa observação revela um dos padrões mais comuns de repulsão: acumular conhecimento sobre finanças sem aplicar o que é aprendido de forma que crie resultados reais. Existe uma forma específica de procrastinação financeira que se disfarça de preparação. Você lê mais um livro sobre investimento antes de começar a investir. Assiste mais um curso sobre gestão financeira antes de implementar o orçamento que os cursos anteriores já haviam ensinado. Pesquisa mais uma estratégia antes de executar a que já foi pesquisada e que funcionaria se fosse aplicada. Esse padrão é confortável porque criar a sensação de movimento sem criar o desconforto da aplicação real. Aprender é prazeroso. Aplicar é difícil porque expõe ao risco de errar, de descobrir que a realidade é mais complexa do que a teoria, de ter que ajustar e recomeçar. E o padrão de aprender sem aplicar protege do desconforto da aplicação real ao custo de nunca criar os resultados que a aplicação criaria. Marco Aurélio escrevia não apenas para entender, mas para transformar o entendimento em ação. Cada insight no diário era acompanhado de uma instrução para si mesmo sobre o que ia fazer diferente como resultado desse insight. Não ficava apenas com o entendimento. Criava o compromisso de ação que transformaria o entendimento em resultado real. A prática que muda esse padrão é criar uma regra simples. Toda vez que você aprende algo financeiro que ainda não está implementando na sua vida, você não busca mais conhecimento novo nessa área, até ter implementado o que já aprendeu. Esse compromisso, mantido com disciplina, transforma acumulação de conhecimento em acumulação de resultado. A prática que muda esse padrão é criar uma regra simples e inegociável. Toda vez que você aprende algo financeiro que ainda não está implementando na sua vida, você não busca mais conhecimento novo nessa área até ter implementado o que já aprendeu. Esse compromisso, mantido com disciplina, transforma a acumulação de conhecimento em acumulação de resultado real e verificável. Sêneca dizia que o homem que acumula sabedoria sem aplicá-la é como alguém que coleciona ferramentas sem construir nada.
As ferramentas têm valor potencial, mas potencial não realizado é o mesmo que ausência de valor na prática. E no contexto financeiro, a diferença entre conhecimento aplicado e conhecimento acumulado sem aplicação é a diferença entre resultado real e a ilusão confortante de progresso que a aprendizagem sem ação cria. Comente: eu aplico o que aprendo porque a aplicação é o único conhecimento que cria resultado. Número 10. Você não tem clareza sobre para onde o dinheiro deve ir. Esta é a razão mais silenciosa e mais abrangente de todas as 10. E é a que mais frequentemente está por baixo das outras 9 como causa raiz que as alimenta. Sêneca escreveu a frase que resume tudo com uma precisão que nenhuma reformulação moderna melhora. Para um navio sem destino, nenhum vento é favorável. E no contexto financeiro, essa frase descreve com exatidão o que acontece quando o dinheiro existe, mas não há uma direção clara o suficiente para que ele se acumule e cresça, em vez de se dispersar em múltiplas direções que não levam a lugar nenhum específico. Quando você não sabe com clareza suficiente para onde o dinheiro deveria ir, ele vai para onde os hábitos, os impulsos e as pressões externas mandam, que raramente é para onde você genuinamente quer que vá. E o resultado ao longo do tempo é sempre o mesmo: esforço genuíno que não cria acumulação, porque a acumulação exige direção e a direção exige clareza sobre o destino. Clareza sobre para onde o dinheiro deve ir não é apenas um orçamento com categorias. É uma visão clara do que você está construindo financeiramente, do porquê está construindo e de como cada real disponível pode contribuir para essa construção. Quando essa clareza existe, cada decisão financeira tem um critério claro de avaliação. Isso avança o que estou construindo ou não. Marco Aurélio renovava sua clareza sobre direção regularmente através do diário. Não apenas listava objetivos. Examinava se suas ações cotidianas estavam genuinamente alinhadas com os objetivos que havia declarado. E quando encontrava desalinhamento, o ajustava de forma específica e imediata, em vez de esperar que o desalinhamento se corrigisse sozinho. Epicteto dizia que o homem sem direção clara é controlado por tudo ao redor, pelo impulso do momento, pela pressão social, pelo medo da escassez, pela sedução do consumo. Mas o homem com direção clara usa todas essas forças como informação sobre se está na direção certa ou não. E essa diferença entre ser controlado pelas forças e usar as forças como informação é a diferença entre quem o dinheiro foge e para quem o dinheiro permanece e cresce. A clareza sobre direção começa com 3 perguntas respondidas com especificidade real. O que exatamente você quer construir financeiramente? Em quanto tempo? E por que essa construção importa de forma genuína e profunda para você? Quando você tem respostas específicas e honestas para as 3 perguntas, a clareza que emerge começa a mudar de forma imediata como você usa cada recurso disponível. Porque agora há um destino em relação ao qual qualquer uso é avaliado como avançar ou recuar. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto viveram em épocas completamente diferentes, com recursos completamente diferentes, em circunstâncias completamente diferentes, mas chegaram às mesmas observações sobre repulsão financeira porque observaram a mesma realidade com honestidade suficiente para ver os padrões que existem, independente do contexto histórico ou das circunstâncias pessoais. Gastar para parecer próspero antes de ser próspero. Tomar decisões no estado emocional errado. Não saber exatamente o que entra e o que sai.
fazer dívidas de consumo em vez de investimento, interromper processos antes do tempo de maturação, cobrar menos do que o trabalho vale, viver sem reserva em modo de emergência constante, evitar conversas difíceis sobre dinheiro, aprender sem aplicar o que é aprendido e não ter clareza sobre para onde o dinheiro deve ir. Cada um desses padrões opera de forma silenciosa e consistente, criando um campo de repulsão que desfaz sistematicamente o que o esforço constrói. E cada um pode ser examinado, compreendido e mudado quando você tem a coragem de olhar com honestidade para o que está fazendo, em vez de apenas para o que gostaria de estar fazendo. O dinheiro não foge por azar ou por injustiça. Foge por padrões que têm nome, que têm mecânica e que podem ser identificados e transformados por qualquer pessoa disposta a fazer esse exame honesto que os estoicos praticavam todos os dias como o trabalho mais importante da vida. Curte esse vídeo se chegou até aqui. Compartilha com alguém que trabalha muito, mas o dinheiro nunca parece ficar. Para selar essa sabedoria, escreve nos comentários: eu identifico o que repele e construo o que atrai. Se inscreve no canal para mais sabedoria que transforma. Até o próximo. Permaneça estoico, permaneça honesto e permaneça construindo.